Bom, esse é o Finanças de Quinta e a principal atividade que a gente vai fazer aqui na live é indicar, ou melhor, comentar e sugerir 3 fundos de investimentos com boas rentabilidades e baixos riscos, que eu vou comentar com vocês. O nome do fundo, qual a classificação dele na Morningstar, que é uma medidora, né? Ela mede por estrelas a qualidade do fundo, tanto no aspecto governança, performance, transparência. Vou falar o tipo, se ele é multimercado, se ele é renda fixa, se ele é de ações. Vou falar qual a aplicação mínima necessária, qual é a taxa de administração, se ele tem taxa de performance, o que aconteceu com ele nos últimos 12 meses, qual a volatilidade dele. É importante saber a volatilidade para saber o quanto ele estica em relação a risco de elasticidade de rendimento, tanto para cima quanto para baixo. Vamos falar quantos por cento ele rendeu nos últimos 12 meses em relação ao CDI, que é um benchmark interessante. E vamos falar um pouco da composição da carteira dele. Então vamos lá. Primeiro fundo de investimentos a comentar. Este fundo é um fundo de renda fixa. Ele tem 4 estrelas na classificação da Morningstar. Ele tem um investimento mínimo de R$3.000. Ah, Rogério, 3 pau. Cara, vai juntando. Tem uma taxa de administração de 0,5% e ele tem uma taxa de performance. Eu gosto de taxa de performance, porque o fundo ele se remunera se ele ultrapassar o benchmark dele. O que é o benchmark? É a referência. Então, por exemplo, se um fundo é referenciado pelo CDI, se ele ultrapassar o CDI, ele tem uma performance melhor do que o esperado e ele tem uma remuneração adicional. Então, imaginemos que o fundo rendeu 120% do CDI. Esses 20% a mais, um pedacinho vai para ele. Então, por exemplo, se ele tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, então você vai pegar 20% de 20% que ultrapassou o CDI. Então, ele vai pegar o quê? Quanto que é 20% de 20%? É 4%. Então, ele vai pegar 4% da rentabilidade para ele e vai te repassar 116% da rentabilidade. É um excelente negócio, porque ele vai buscar sempre ultrapassar o benchmark. Repetindo, 4 estrelas, renda fixa, no mínimo 3.000, taxa de ADM de 0,5%, tem taxa de performance de 20% que passar de 100% do CDI e o resgate dele é em D+1, galera. Colocou hoje, putz, eu tô usando a grana, dia seguinte cai na sua conta. Show de bola, liquidez. Quanto esse fundo rendeu nos últimos nos últimos 12 meses? Antes de eu falar quanto ele rendeu nos últimos 12 meses, eu vou falar o nome desse fundo. D+1, Kevinho, isso aí. D+1 significa que se você pedir um resgate hoje, amanhã já cai na conta, viu, pessoas? O nome desse fundo é Porto Seguro Clássico RF, né? Ele não é um fundo de previdência, ele é um fundo normal, um fundo de investimentos. É que a Porto Seguro, uma seguradora, ela tem investimentos e fundos de previdência. Inclusive, esse fundo de investimentos, ele é um espelho de um fundo de previdência que eles têm lá. Mas ele é um fundo normal, não tem os benefícios da previdência. Ele é um fundo normal, tem come cotas, a mesma coisa normalzinho. Esse fundo, nos últimos 12 meses, teve uma performance de 5,91%. Ou seja, ele rendeu, com o CDI dos últimos 12 meses foi 5,14, e se ele rendeu 5,91, 115% do CDI. Se ele rendeu 115% do CDI, o que é importante vocês saberem é que esse 115% do CDI é quanto você teve de rentabilidade, já descontando taxa de performance e taxa de administração. É quanto você teve de rentabilidade. Eu não vou descontar, quando você vai ver qualquer tabela de rentabilidade, ela não vai descontar imposto de renda, porque o imposto de renda depende de quando você vai resgatar. Então, este fundo teve uma performance de 115% de CDI. Pessoas, 115% de CDI com liquidez diária é uma boa ou não é? Então, vale a pena vocês pensarem nesse fundo. E a carteira dele tem 83% composta por títulos públicos. E é por isso que a volatilidade dele é de 1%. Então, ele tem essa predisposição de ter uma volatilidade baixíssima, de 1%, porque boa parte dele é título público. Não pensem vocês que quando a maioria de um fundo de investimento é de título público, que esse investimento ele vai ser só em Tesouro Selic. Não, tem Tesouro IPCA, tem Tesouro Pré-fixado, tem Tesouro Selic, e a performance dele com certeza vai ser melhor do que a Selic. Então, eu estou dizendo aí que ele é pelo menos 115% de CDI. Esse é um fundo de risco médio-baixo. Tudo bem? Vamos para o segundo fundo?
fundo? O segundo fundo chama-se Claritas Institucional de Multimercado. Esse fundo, como o próprio nome já diz, ele é de multimercado. O multimercado, pessoal, pouca gente sabe, mas ele é um fundo que ele tem 3 tipos de volatilidade. Ele tem multimercado de baixa volatilidade, multimercado de média volatilidade e multimercado de alta volatilidade. Esse fundo aqui que eu escolhi para essa semana, ele é de baixa volatilidade. Então ele tem uma volatilidade baixa, risco baixo, lógico que dentro de uma maneira geral, por ser multimercado, ele é um risco médio, mas dentro do universo de multimercado, ele é um multimercado de menos risco. Ele tem 3 estrelas na Morningstars, ele tem um investimento mínimo de R$1.000, é mais acessível até que o Porto Seguro clássico. A taxa de administração dele é 1%, também tem taxa de performance de 20% do que passar do CDI, então eu também gosto disso porque a obrigação dele é passar do CDI e quando ele passa, eu ganho, o fundo ganha, eu acho bacana isso. Ele também tem liquidez diária, pessoas. Pessoal, é raríssimo você ver um fundo multimercado com liquidez diária. Esse cara tem liquidez diária. Então, imagina o seguinte, um fundo que vai dar mais que 100% do CDI com liquidez diária é o Porto Seguro Clássico. Você quer correr um pouquinho mais de risco? Você pode pegar um fundo multimercado que vai render mais que 115% do CDI, mas também vai ter liquidez diária, pessoas. Esse fundo, Claritas Institucional Multimercado, ele rendeu nos últimos 12 meses 7,11%. Ou seja, ele rendeu 138% do CDI, na casa de 37% a mais que a Selic. Ele vai entregar isso para você. Lógico que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas o histórico dele é muito bom para te referenciar. E a taxa de volatilidade dele, pessoal, acreditem ou não, é de 1% também. E como que é composto ele? É 58% de títulos públicos e os outros 42% de outros mercados. Agora vamos para o terceiro fundo, de alto risco, mas não é tão arriscado assim não, hein, pessoas? Mas a rentabilidade é boa, hein? Esse fundo, ele é um fundo, eu vou deixar para falar o nome dele por último, para vocês ficarem até o final da live. Ele é um fundo multi-quantitativo, ou seja, ele é um fundo de multimercado, mas o método dele é quantitativo. O que é um método quantitativo? É um método que usa algoritmo e usa robô. Já tem muitos fundos que são administrados dessa maneira. Não significa que o ser humano não está lá, o ser humano está lá também. Mas é um fundo que as técnicas são administradas por algoritmos e tira aquela parte da versão humana de cometer erros emocionais. É muito bom esse modelo de quant, porque tem essa tecnologia envolvida, estatística, indicadores, e é isso que movimenta as decisões do fundo. A pessoa avalia isso e toma a decisão. Esse fundo, ele precisa de 5 pau para começar, R$5.000. Tem uma taxa de administração de 2%. Pô, Rogério, que taxa cara, meu. Cara, não é caro. Eu vou explicar por quê, porque assim, eu prefiro pagar 2% de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance e ter uma rentabilidade boa do que eu pagar 0,5% de taxa de administração e receber menos. Tem que pensar nessa lógica. Por isso que quando você vai ver uma tabela de rentabilidade, saiba que mesmo com uma taxa alta de administração, a tabela de rentabilidade já está te mostrando o rendimento líquido de rentabilidade, beleza? E aí começam os efeitos colaterais. Ele não tem liquidez diária, né? Você queria o quê também? Já tivemos aí 2 fundos com liquidez diária, com boas performances, entregando aí quase 140% do CDI com liquidez diária. Mas esse cara, o que é a liquidez dele? É 33 dias. O que significa? Vamos imaginar que hoje você tem R$100.000 nesse fundo. E aí você pede o resgate total dele hoje. Você vai esperar 30 dias para cotizar, ou seja, se daqui a 30 dias o teu saldo ir para 99 mil ou ir para 102 mil, esse é o saldo que você vai resgatar e 3 dias depois cai na sua conta. Então tem cotização e liquidação. Então imaginemos que o teu fundo vá para esse modelo de resgate de 33 dias, é 30 dias para cotizar e 3 dias para cair na sua conta. Você vai ter que ter essa expectativa de espera. Mas a recompensa qual que é? Esse fundo, ele rendeu 14,15% nos últimos 12 meses, o que significa que ele entregou nos últimos 12 meses, já livre de taxa de performance, livre de taxa de administração, ele entregou 275% do CDI, galera. Então, vale a pena a rentabilidade. E olha só, quanto que ele tem de risco, qual a volatilidade dele? É um fundo que tem um histórico de entregar 275% do CDI, ou seja, ele dobra, mais que dobra, quase triplica a Selic, com uma volatilidade de 4%, galera. Uma
volatilidade baixa com rendimento que compensa. Mas esse fundo é indicado para quem quer ficar um pouquinho mais preso nele, pelo menos um aninho aí sem ficar mexendo, né? Então, se eu fosse compor uma carteira de investimentos, o que eu faria? Olhando esses 3 fundos, eu colocaria 40% no Porto Seguro Clássico, para ter 114% de CDI. Mas, Rogério, você não acabou de mostrar que o Claritas rendeu 138. Você vai colocar por quê no Porto Seguro Clássico? Porque é o lugar onde você vai mexer no seu dia a dia. Então você vai ter 115% à sua disposição. Se você precisar mexer, não prejudica a tua rentabilidade. Mais 30% você colocaria no Claritas, que também tem liquidez diária, rende 138% de CDI, por exemplo. E os outros 30% você colocaria nesse Giant Darius. Esse é o nome do fundo, galera. A Giant é uma administradora que mexe com Quant. Ela tem um fundo fantástico, cara, que rendeu 400% de CDI. Só que esse fundo foi fechado recentemente para novas captações, que era o Giant Zaratrusta. Então, onde que eu quero chegar pra gente chegar no fim dessa live aqui? Toda quinta-feira vai rolar uma live às 9 da noite, com esse critério de falar de ações, falar de Bovespa, falar de finanças. Sempre vai ter 3 fundos de investimentos que eu vou comentar. Não vão se repetir, logicamente. Toda semana é um fundo diferente, mas o que vai se repetir? Sempre eu vou falar um de baixo risco, outro de médio risco, outro de alto risco. Hoje eu falei, cara, de coisas fantásticas no aspecto de ter uma oportunidade de ter no mínimo 115% de CDI e no máximo ter 275% de CDI com volatilidades baixas. Pessoal, divulguem a live, porque ela vai ficar 24 horas aí salva. A ideia é que vocês tenham acesso a toda quinta-feira essas dicas de investimentos. Marca a galera, fala para uma rapaziada vir. Nesse momento que nós estamos com uma Selic de 3%, pessoas, se vocês não ouviram Finanças com F e não virem no Finanças de Quinta, toda quinta-feira falar comigo, vai dar pau, hein? Tô falando, verdade. E outra coisa, quem não abriu conta em corretora, manda um direct para mim, eu ajudo, meu rei. Mas abre uma conta numa corretora, não fica só no banco. Então vamos pra cima. Obrigado aí, galera, pela participação. Falou, rapaziada. Até a próxima. Vamos começar mais uma live do Finanças de Quinta. Muito bem, Gabi. Chegou pontual. Desculpa aí, hein? Não me atende, né? Mas tá aqui. Vai rolar um pouco aí de... Fala, doutor Cadu. Tudo certo, garoto?